No início, tudo parecia seguro. A relação parecia leve, confortável, cheia de promessas e expectativas positivas. Você se sentia valorizada, ouvida, importante. Existia carinho, existia atenção, existia a sensação de que finalmente alguém realmente se importava. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar. Não foi uma mudança brusca, foi algo lento, quase imperceptível. Pequenas atitudes começaram a surgir. Um comentário mais duro, uma crítica inesperada, uma reação exagerada diante de algo simples. No começo, você talvez tenha pensado que era apenas um momento ruim. Todos têm dias difíceis, todos podem se irritar às vezes. Mas essas situações começaram a acontecer novamente, e então novamente. Com o tempo, a leveza da relação começou a desaparecer. Conversas simples passaram a gerar tensão, opiniões diferentes começaram a causar conflitos, e você começou a perceber que certas coisas que antes eram naturais, agora pareciam provocar reações negativas. Sem perceber, você começou a se adaptar. Começou a escolher melhor as palavras, começou a evitar certos assuntos, começou a pensar 2 vezes antes de expressar o que realmente sentia. A relação que antes parecia confortável começou a gerar um sentimento diferente, uma sensação de cuidado excessivo, como se cada passo precisasse ser calculado. E quando uma relação chega nesse ponto, algo importante começa a mudar dentro de quem vive essa experiência. O amor, que deveria trazer segurança, começa lentamente a gerar ansiedade. Você começa a sentir que precisa manter tudo sob controle, precisa evitar conflitos, precisa manter o equilíbrio emocional da outra pessoa. E assim, sem perceber, uma nova emoção começa a surgir dentro da relação. Uma emoção silenciosa, uma emoção que cresce devagar. O medo. O medo dentro de uma relação raramente aparece de forma repentina. Na maioria das vezes, ele cresce de forma silenciosa. Primeiro surge como um pequeno desconforto. Talvez seja o receio de dizer algo que possa causar uma discussão. Talvez seja a preocupação em não provocar uma reação negativa. Com o tempo, esse receio começa a se tornar mais presente. Você passa a observar mais o comportamento da outra pessoa, tenta identificar sinais de irritação, tenta perceber mudanças de humor. E quando percebe que algo pode gerar conflito, você se antecipa. Evita certos comentários, evita certas atitudes, evita até mesmo expressar algumas emoções. Isso acontece porque sua mente começa a tentar proteger você. Ela tenta evitar situações que possam gerar tensão ou conflito. Mas existe um problema nesse processo. Quando o medo começa a influenciar seu comportamento dentro de uma relação, sua liberdade emocional começa a diminuir. Você deixa de agir de forma natural, deixa de se expressar com espontaneidade e começa a viver em constante estado de alerta. Essa sensação é extremamente desgastante, porque uma relação que deveria trazer segurança passa a gerar ansiedade. Você começa a sentir que precisa manter a harmonia o tempo todo, precisa evitar qualquer situação que possa gerar um problema. E pouco a pouco, a relação deixa de ser um espaço seguro. Ela se torna um ambiente imprevisível, um lugar onde você nunca tem certeza de como a outra pessoa vai reagir. E essa incerteza fortalece ainda mais o medo. Um dos sinais mais claros de que o medo entrou na relação é o silêncio. Não o silêncio confortável, que existe em relações saudáveis, mas o silêncio que nasce da preocupação em evitar problemas. Você começa a guardar opiniões, guarda sentimentos, guarda pensamentos. Coisas que antes você falaria naturalmente, agora parecem perigosas. Talvez você pense, melhor não comentar isso. Não vale a pena discutir. Vou deixar pra lá. E assim, pequenas partes da sua voz começam a desaparecer. Esse processo pode acontecer de forma tão gradual que você quase não percebe. Mas com o tempo, algo importante começa a mudar.
você deixa de se sentir completamente livre dentro da relação. Deixa de sentir que pode ser totalmente quem você é. E quando alguém sente que precisa esconder partes de si mesma para evitar conflitos, a relação começa a se tornar emocionalmente pesada. Porque relacionamentos saudáveis permitem diálogo, permitem diferenças, permitem opiniões. Mas quando o medo substitui o diálogo, a conexão emocional começa a enfraquecer. E no lugar dela surge algo diferente: distância. Quando o medo passa a fazer parte da relação, a autoestima começa a ser afetada. Você começa a questionar suas próprias reações, começa a se perguntar se talvez esteja exagerando, se talvez esteja sendo difícil demais, se talvez seja você quem precisa mudar. Esses pensamentos surgem porque, ao longo do tempo, suas emoções podem ter sido questionadas ou minimizadas. Quando alguém ouve repetidamente que está exagerando ou interpretando as coisas de forma errada, começa a duvidar da própria percepção. E essa dúvida enfraquece a confiança interna. Você começa a depender mais da validação da outra pessoa. Começa a buscar sinais de aprovação. E quando essa aprovação não aparece, a insegurança aumenta. A autoestima começa a diminuir. E quanto mais a autoestima diminui, mais difícil parece questionar a situação. Porque parte de você passa a acreditar que talvez realmente não mereça algo melhor. Mas esse pensamento não nasce da sua essência. Ele nasce de uma dinâmica emocional que foi construída ao longo do tempo. Reconhecer isso é extremamente importante, porque quando você entende que sua autoestima foi afetada por um contexto emocional específico, começa a perceber que sua confiança pode ser reconstruída. Mesmo quando existe medo dentro da relação, muitas pessoas continuam esperando que as coisas melhorem. Isso acontece porque nem todos os momentos são ruins. Existem dias bons, momentos de carinho, momentos em que tudo parece voltar ao normal. Esses momentos reacendem a esperança. Você pensa que talvez as coisas estejam mudando, que talvez a relação possa voltar a ser como era no início. Mas quando os conflitos voltam a acontecer, a confusão emocional aumenta. Você se pergunta o que aconteceu, se algo mudou, se algo foi dito da forma errada. Esse ciclo entre medo e esperança é extremamente poderoso, porque ele mantém a expectativa de que a relação pode melhorar. E enquanto essa expectativa existe, muitas pessoas continuam tentando. Mas reconhecer esse ciclo é importante, porque ele ajuda a entender por que sair de uma relação difícil pode ser tão complexo. Quando alguém vive por muito tempo dentro de uma relação marcada pelo medo, algo profundo começa a acontecer. A pessoa começa a se afastar de si mesma. Coisas que antes eram importantes passam a ficar em segundo plano. Amizades diminuem, interesses pessoais desaparecem, planos começam a ser adiados. Tudo começa a girar em torno da relação. E nesse processo, a identidade pessoal começa a se enfraquecer. Você deixa de priorizar suas necessidades, deixa de ouvir suas emoções. E pouco a pouco começa a sentir que perdeu uma parte de si mesma. Mas essa parte não desapareceu. Ela apenas ficou silenciada por muito tempo. E reconhecer isso é o primeiro passo para reencontrar sua própria identidade. Em algum momento, muitas pessoas começam a perceber que algo não está certo. Pode ser uma conversa, pode ser uma situação específica, ou simplesmente um sentimento que não pode mais ser ignorado. Esse momento de clareza pode ser desconfortável, porque ele faz você enxergar a relação de uma forma diferente. Mas também pode ser libertador, porque quando você começa a reconhecer padrões, começa a recuperar sua percepção da realidade. E essa percepção abre espaço para algo muito importante: a possibilidade de mudança. Reconhecer que o amor começou a se transformar em medo é uma das experiências emocionais mais difíceis que alguém pode enfrentar. Porque muitas vezes, quando percebemos isso, já existe uma história construída. Existem memórias, existem sentimentos, existem momentos que foram importantes.
E é exatamente por isso que enxergar a realidade pode ser tão doloroso. Durante muito tempo, talvez você tenha tentado entender o que estava acontecendo. Talvez tenha tentado conversar mais, talvez tenha tentado se adaptar, talvez tenha tentado ser mais paciente. Você pode ter acreditado que se fizesse as coisas de forma diferente, a relação voltaria a ser como era no começo. Mas existe algo importante que muitas pessoas só percebem depois de um longo caminho. O amor verdadeiro não deveria fazer você sentir medo. Não deveria fazer você sentir que precisa medir cada palavra. Não deveria fazer você sentir que precisa esconder seus sentimentos. Não deveria fazer você duvidar da própria percepção da realidade. Relacionamentos saudáveis não são perfeitos. Eles também têm conflitos, diferenças e momentos difíceis. Mas existe algo que sempre permanece presente: o respeito. O respeito pelas emoções, o respeito pelas opiniões, o respeito pela individualidade de cada pessoa. Quando o respeito desaparece, algo essencial dentro da relação começa a se perder. E reconhecer isso pode ser o início de uma mudança profunda. Porque a partir desse momento você começa a recuperar algo muito importante: a clareza. Você começa a perceber que suas emoções sempre foram válidas, que suas reações tinham motivos, que sua intuição estava tentando alertar você durante muito tempo. Esse momento de clareza pode trazer medo. Medo do que fazer a partir daqui, medo de tomar decisões, medo de enfrentar mudanças. Mas ele também pode trazer algo extremamente poderoso: a possibilidade de reconstrução. Reconstruir a própria vida emocional não acontece de um dia para o outro. É um processo. Um processo de voltar a confiar em si mesma, de reaprender a ouvir suas próprias emoções, de recuperar sua autoestima e sua autonomia. Aos poucos, você começa a perceber que merece relações onde existe respeito, segurança emocional e liberdade para ser quem você realmente é. E se você sente que precisa de ajuda para entender melhor esse processo, para identificar sinais de manipulação emocional e para fortalecer sua mente depois de uma relação desgastante, eu preparei um material que pode ajudar muito nessa jornada. Na descrição deste vídeo você vai encontrar um e-book completo sobre manipulação emocional, relacionamentos tóxicos e reconstrução da autoestima. Esse material foi criado para ajudar pessoas que passaram por experiências emocionais difíceis e que agora querem recuperar sua clareza mental e sua liberdade emocional. Você pode acessar o e-book através dos links na descrição.